Graça e paz, mais que vencedores, que alegria estar aqui nessa manhã de domingo, mais uma vez trazendo uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Essa palavra é Deus falando conosco, é Deus ministrando em nossos corações. E hoje não será diferente. O Espírito Santo já me deu a direção aqui, já me mostrou a palavra que eu preciso ler nesta hora. Eu sei que essa palavra para muitos vai ser uma resposta, para outros motivação, outros vai ser uma ativação. E eu tenho certeza que depois dessa mensagem você estará fortalecido, alimentado, com o coração cheio de fé e disposto a recomeçar, a colocar a mão no arado outra vez, a olhar para frente e fazer aquilo que você tem que fazer para viver as promessas de Deus. Nós sabemos que tudo de bom vem de quem? Isso, vem de Deus. Toda bênção, promessa, milagre vem do Senhor, mas quase que tudo que recebemos de Deus tem a nossa participação. Nós precisamos fazer aquilo que nos é devido e o diabo ele luta todo dia para você não enxergar e não entender o que você tem que fazer, porque ele quer te atrapalhar. Quando você negligencia seus deveres, você vai viver à mercê de fracassos, vai viver muito aquém do lugar que Deus tem para você. Então, o inimigo trabalha para você ficar parado, quieto, e assim você não desfruta das bênçãos, das promessas que Deus tem para entregar a você. Mas hoje nós vamos aprender algumas coisas importantes, necessárias, que nós precisamos fazer para desfrutarmos das vitórias que Deus tem para entregar em nossas mãos. Amém? Mas antes, vamos orar. Vamos pedir a Deus que esteja falando conosco, trazendo o rema do Espírito Santo nessa mensagem e que essa palavra encontre corações sedentos, né? Você está assistindo sedentos pela palavra e que essa mensagem alcance os corações sedentos, famintos, aqueles que precisam de uma palavra e querem ouvir essa palavra. Então vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco. O Senhor é um Pai que ama, que cuida, que protege, que alimenta. Ah, Senhor, todos nós estamos sentados à mesa, prontos para recebermos o alimento que vem do céu. Graças a Deus que o alimento que o Senhor nos dá nos fortalece, traz todos os nutrientes necessários para permanecermos vivos no mundo onde tudo que o seu sistema tem é seco. O alimento que o mundo oferece não contém os nutrientes básicos necessários para nos mantermos vivos espiritualmente falando. E por isso o inimigo luta todo dia para que as pessoas comam da mesa do mundo ao invés de se alimentarem da mesa do Senhor, porque assim fazendo teremos uma igreja fraca, um povo vencido, triste, desanimado. E hoje nós trazemos aqui para esse canal, através desse canal, ministramos uma palavra que possa alimentar essa pessoa e gerar no coração dele, a força necessária para que eles se levantem e continuem lutando e assim vençam todos os inimigos que estão tentando lhe paralisar.
Pai, fala conosco. Aonde quer que essa pessoa esteja, em qualquer circunstância, que ela seja visitada pela presença de Deus. Quem sabe ela está assistindo em casa, ou talvez num trabalho, ou no hospital, ou quem sabe no presídio. Essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, de repente está passando uma necessidade muito grande e ela não sabe o que fazer. Pai, usa a minha vida, eu me coloco em tuas mãos, usa a minha vida e fala com essa pessoa através de mim. Eu estou aqui para ser usado como teu instrumento. Eu não passo disso, sou apenas um instrumento nas mãos do meu Deus. Então, usa-me para falar com essa pessoa, que ao ouvir essa mensagem, ela possa entender que é Deus falando com ela, que é Deus ministrando em sua vida, e assim ela possa receber a direção certa, clara sobre sua vida, que ela tenha clareza daquilo que ela precisa fazer para alcançar as benesses de Deus. Ó Senhor, nos abençoe e nos conduza durante esta palavra, nos dê a direção e fala conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, como é bom, né? Conversarmos com Deus, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a nossa oração, porque só tem uma coisa que impede de Deus não nos ouvir, né? De não nos dar atenção, é quando estamos com a nossa vida em pecado. Mas uma vez que você se conserta com Deus, que você anda ladeado do Senhor, de mãos dadas com Jesus, cheio do Espírito Santo e dessa palavra, quando você decide viver assim, você sempre será ouvido por Deus e Ele vai te dar as respostas que você precisa para vencer nessa vida. Amém? Graças a Deus por isso. E hoje eu quero deixar uma mensagem que o Senhor falou comigo aqui. Ele colocou essa palavra no meu coração e eu sei que você vai ser tremendamente abençoado através dessa palavra. Quem sabe você está desanimado, né? A última semana foi difícil, desafiadora, muitas lutas, situações que te fizeram chorar. Quem sabe você foi massacrado pelo inimigo, ele te envergonhou. De repente você cometeu um pecado, você está agora chorando. Não fique assim, querido. Busque a Deus. O Senhor, Ele vai te perdoar. O Senhor, Ele vai tocar na sua vida e você vai viver tudo o que Ele tem para a sua vida, para a sua família, toda a história que Ele escreveu para vocês. Basta que seu coração seja humilde, quebrantado, que você, ao cometer um erro, confesse diante do Senhor, lute sempre para não cair na mesma falha, tá? Só caia uma vez, nunca mais. Se você está aí cometendo um pecado com certa frequência, peça a Deus para te ajudar, te fortalecer e assim você romper, né, com essa situação. O inimigo já sabe, já descobriu que você é fraco nessa área e ele está investindo pesado para você cair sempre. Mas vigie sua vida. Evita fazer as coisas que você tem feito, que tem gerado essa queda. É assim que se vence um pecado que se comete com certa frequência. Você possa hoje se levantar para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, e que essa palavra de hoje possa te ajudar a vencer qualquer coisa. Amém, queridos? Bem,
Eu amo o livro de Josué, eu prego muito sobre Josué aqui no YouTube, nas igrejas que eu sou pastor. Eu gosto muito de ensinar sobre Josué, porque para mim ele foi um homem extraordinário, um homem que superou tantas coisas. Eu não vou aqui falar da biografia dele, não é uma síntese biográfica dele, não, mas eu vou falar sobre um fato que ele liderou, que aconteceu na sua liderança e que Israel venceu, porque houve toda uma inclinação do coração do povo para obedecer à direção de Deus. E quem sabe essa palavra vai servir para você hoje também se reerguer, recomeçar no caminho que vai te levar a conquistar a promessa que Deus tem para a sua vida. Josué 3, versículo 5, assim diz a palavra de Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora os versos 13 ao 17 do mesmo capítulo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar de algumas coisas que nós precisamos fazer para recebermos as vitórias que Deus tem para todos nós. Faça essas 5 coisas e a sua vitória virá. Talvez você diga: não, pastor, mas eu já estou fazendo tudo certinho. Eu já estou com a minha vida alinhada com a palavra de Deus. Eu tenho lutado diariamente para cumprir a palavra de Deus. Então eu percebo que eu já tenho feito tudo. Bem, se é o seu caso, se você já fez tudo, se você se identifica como uma pessoa fiel, que já fez tudo o que lhe é devido, e mesmo assim você não recebeu ainda a promessa, pode ser que aquilo que você está buscando não seja para você. Isso é importante, porque o pai ama o filho e ele não vai permitir que os filhos vivam aquilo que vai lhe trazer problema, prejuízo. Aquilo que prejudica você, Deus não vai permitir que você viva. É como um pai. Qualquer pai que está aqui, uma mãe que está aqui, não vai dar ao seu filho aquilo que vai trazer dor de cabeça para ele. Não é assim que a gente se comporta com os filhos? E assim é Deus, né? Você pode estar fazendo tudo, mas o que você está buscando, de repente, não é o que Deus tem para você, porque isso vai te fazer mal. Ou então, o que você está buscando é para você, mas não chegou ainda porque não é o momento certo. Deus só vai entregar quando chegar o kairós dele na sua vida. Você sabe que nós temos um
um relógio, né? Um cronos, né? Um relógio humano. Nós precisamos andar por esse relógio, nós fazemos compromissos mediante a hora que nós marcamos, mas o relógio de Deus não é esse. O relógio de Deus é o Kairos, é o tempo que Ele decidiu e que Ele sabe que é o momento exato, o momento certo de entregar a promessa para você. Então, se você já se enquadra num lugar de obediência e ainda não está vivendo o que você crê que é para você, então acalma o teu coração. Porque quando chegar a hora certa, Deus vai abençoar a sua vida. Então, eu quero hoje compartilhar essas 5 coisas que você precisa fazer para atrair a sua vitória. Veja o caso de Israel. Eles estão diante de um rio, o Jordão, que era o primeiro obstáculo diante daquele povo, depois dos 40 anos de deserto. Eu aprendo aqui, irmãos, que todo começo é desafiador. Eles estão começando a conquistar a terra prometida. Na verdade, o começo foi logo lá há 40 anos, quando eles começaram a andar no deserto. Mas o começo propriamente dito é aqui, quando tem um Jordão, e eles precisam atravessar aquele Jordão, e eles estão diante de uma dificuldade, porque quanto maior é a sua conquista, maiores serão os teus desafios. Eu, de fato, não entendo, eu não consigo compreender como que alguém pode ter esse pensamento, né? Colocar na sua mente o seguinte pensamento: eu quero obter esta vitória, é uma grande vitória, né? Uma grande conquista, mas eu não quero enfrentar esse desafio. Uma pessoa que quer obter grandes vitórias, mas evita os desafios. Como que pode? Se é através das guerras que você obtém os seus troféus, é através das grandes lutas que você recebe os grandes resultados. Então, entenda, isso aqui é um princípio. Quanto maior é a sua conquista, maiores serão os teus desafios. Você não pode querer fugir de desafio se você quer conquistar. No caso aqui de Israel, Deus já havia falado com Josué sobre a passagem do Jordão. Se não, vejamos aqui no capítulo 1 do seu livro, e o versículo 2, quando Deus está falando com Josué, ele diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus já tinha falado com Josué. Josué já sabia, já havia recebido uma palavra, uma direção de Deus sobre os desafios que ele enfrentaria. E ali estava, diante do primeiro, que era o Jordão. O desafio era por causa da grande vitória, né? Se Josué estava disposto a alcançar uma grande conquista, ele precisava se dispor a enfrentar os grandes desafios. É assim com todos nós. Não pense que você vai conquistar grandes vitórias vivendo uma vida fácil, sem ter um inimigo aí tentando parar você, porque o inimigo ele se posiciona muitas vezes entre você e a promessa, né? Aqui está você, lá na frente a promessa, e no meio o inimigo tenta fazer você voltar. Ele vem fazendo pressão para você voltar, para você retroceder e assim você perder a promessa de vista. Então é assim que o inimigo trabalha. Muitas vezes ele faz isso
né? Ele investe pesado para que você desista das suas vitórias. E aí, quem não quer enfrentar desafio se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo. Precisamos aprender que antes de conquistar a promessa, você precisa agir em direção àquilo que Deus tem para você. Você não pode, queridos, de jeito nenhum, você não pode querer conquistar e não enfrentar o desafio. Você precisa seguir as instruções de Deus e o resultado vai te alcançar, né? Você não vai conquistar de qualquer jeito. Tem que ser enfrentando as lutas, os inimigos, né? Participando dessa vitória que Deus tem para a sua vida. E aqui eu quero deixar cinco coisas que você precisa fazer para receber sua vitória. Primeiro, consagre sua vida a Deus. Ah, pastor, aí já é muito difícil, né? É porque consagrar é você separar. Então, consagrar, nesse sentido aqui, eu estou dizendo para você santificar a sua vida. É o que Deus, usando Josué, disse para o povo. Aqui no verso 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha que coisa tremenda. Deus tem um milagre, tem um Jordão para ser aberto, mas Ele disse ao povo: santifiquem a vida de vocês, ou seja, consagre as suas vidas a mim, diz o Senhor. Josué está apenas transmitindo a vontade de Deus, o recado de Deus ao povo. Era Deus dizendo, a voz de Josué era a voz de Deus para aquele povo: consagrem a vida de vocês a mim, diz o Senhor. Então, nós precisamos entender que antes de dar um passo em direção ao alvo, nós precisamos fazer uma faxina na alma, na mente, no coração, no caráter. Isso significa que você vai precisar muitas vezes fazer uma ruptura com aquilo que está agarrado em você. Irmão, muitas vezes o inimigo agarra, né, na gente, ele tenta nos fazer voltar atrás, ele coloca alguma coisa errada, um pecado, uma desobediência, uma situação, ele agarra, ele fica que nem aquela víbora lá que agarrou na mão de Paulo e sacudiu, e ela não queria sair de jeito nenhum. Tem coisa que agarra em você. E assim, queridos, nós precisamos nos esforçar para fazer essa ruptura com aquilo que está agarrado em nosso coração. Precisamos cortar o cordão umbilical com tudo aquilo que enfraquece a nossa força. Josué está dizendo, olha, santificai-vos, ou seja, consagre a vida de vocês, separe a vida de vocês para Deus. Como é que está a sua vida hoje? A quem de fato, de verdade, você está servindo? Não, fala sério, pensa aí agora. É para você meditar, é para você fazer uma reflexão acerca da sua vida. Se tem alguma coisa sugando as suas forças, se tem algum inimigo, alguma prática, um comportamento, uma atitude, uma situação que você está fazendo aí, um lugar que você está indo, algo que você está praticando, que está sugando suas forças, é hora de você romper com isso, porque tem um milagre de Deus para você amanhã, tem uma promessa de Deus para a sua vida, e essa promessa vai chegar mediante a tua ruptura com isso aí que está agarrado em você, que está tentando te matar. A Bíblia diz aqui em Hebreus 12:14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sei que nesse contexto religioso, né, digamos assim, que estamos vivendo,
Na atualidade, falar sobre santificação para muitos é até uma agressão. Viver a parte do sistema do mundo, né? Cortar esse cordão umbilical que liga as pessoas ao mundo, parece até um julgamento, né? Mas não é. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Eu vou ler de novo. Eu tenho que ler. Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, ou seja, procurem viver em santidade. Por quê? Ele explica: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por mais que as pessoas não gostem de ouvir uma palavra como essa, é necessário. Deus poderia ter aberto aquele Jordão assim, ter dado um sopro e pronto. O Jordão rasgava de um lado a outro, o povo passava a pé enxuto, não precisava de nada disso. Ele não precisa do homem para nada, mas ele não vai fazer o seu milagre, não vai entregar promessas na vida de uma pessoa de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifique sua vida, porque se você não santificar o seu coração, o seu caráter, você nunca verá a Deus. Está aqui, Hebreus 12:14. É muito lamentável ver as pessoas desdenhando de um alerta como esse. Ah, pastor, quando é que eu fico assim, desdenhando desse texto? Quando você vive de qualquer jeito. Quando você não se importa com aquilo que você está fazendo. Quando você não traz para a palavra aquilo que você está praticando. Quando você não se importa com o que Deus diz, o que Deus pensa a respeito da sua vida diária. Então, quando alguém vive de qualquer jeito, sem analisar sua vida, sem refletir, sem pensar no que Deus está achando sobre suas práticas, essa pessoa está desdenhando desse texto. Ela não está considerando, não está levando a sério. Então é hora de pararmos, é hora de você pisar no freio, fazer uma parada, refletir, olhar para dentro de você, porque há uma palavra aqui, há uma direção aqui: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará milagres no meio de vós. Então a primeira coisa é: consagre sua vida a Deus, dedique sua vida a Deus. Tudo o que você faça, tudo que você vai fazer, que você está fazendo, deve gravitar em torno do louvor, da adoração, do servir com honra, sinceridade, zelo, cuidado a Deus. Então que você possa parar um pouco hoje e pensar sobre isso. A segunda coisa que precisamos fazer é: obedeça à direção de Deus. É outro fator muito importante. Os versículos 9 ao 13. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que deixa eu ver se estou lendo certo aqui. Isso. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão,
serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Aqui nós aprendemos sobre obediência. Obedeça à direção de Deus, aquilo que Deus está falando. Havia um comando dado por Deus e uma senha revelada. O comando era: vocês precisam sair das suas tendas e começar a caminhar em direção ao Jordão. Ouça a palavra de Deus, que vocês possam ouvir toda a vontade do Senhor e que vocês também prestem atenção na senha que eu estou dando a vocês. Qual é a senha? Quando os pés dos sacerdotes tocarem nas águas, o Jordão se abrirá. Isso quer dizer que qualquer pessoa que afoitamente entrasse no rio, o Jordão se afogaria. E outra lição: o Jordão não se abriria até que os sacerdotes tocassem a planta dos pés na água, aqueles que levavam a arca da aliança. Havia todo um processo, havia toda uma direção dada por Deus. Queridos, eu fico assim olhando, as pessoas querem conquistar, mas não querem andar de acordo com os comandos de Deus, com a palavra de Deus. Precisamos obedecer à direção de Deus, à direção da palavra do Senhor, para que as promessas sejam alcançadas. Aqui em Deuteronômio 5, versículo 29, diz assim: quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Olha que coisa tremenda, que palavra forte, irmão. Sabe, a obediência é uma porta de acesso às bênçãos de Deus. A obediência atrai sobre tua vida e sobre tua casa o sobrenatural do Senhor. E quando o sobrenatural alcança, chega em sua família, quer dizer que vocês agora vão viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor. Isso é tremendo, queridos, porque esse é o lugar que Deus tem para todos nós, o sobrenatural. Nós não fomos chamados para vivermos no natural. O natural impede de você conquistar as grandes promessas, as vitórias que Deus tem para você. Por isso, Deus está dizendo: olha, vocês precisam temer o meu nome, ter um coração cheio de temor, guardar a minha palavra, para que assim vocês vivam no sobrenatural e desfrutem das minhas promessas. Isso é maravilhoso. Qualquer pessoa que entrasse naquele Jordão sem essa direção se afogaria. Tinha que seguir as orientações dadas por Josué. Tinham que esperar a planta dos pés dos sacerdotes que levavam a arca, que representa a presença de Deus, tocar na água para que o Jordão se abrisse e eles entrassem. Eles precisavam obedecer à direção. Caso contrário, se afogariam naquele rio. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Hoje, muitos estão se afogando no rio do orgulho. Muitos estão se afogando na vaidade, na insubmissão de querer andar sozinho, na independência. São pessoas que querem a vitória,
mas não se dispõe a andar em obediência aos comandos da santa palavra do Senhor. Faça o que Deus manda e você vai receber o que Ele tem prometido. Amém? Faça o que Deus manda em sua palavra e se prepare que você vai receber o que Ele tem prometido na palavra. Não dá para conquistar andando na desobediência, pois é a obediência que se transforma numa porta que se abre para você receber as promessas de Deus. Amém? Você está comigo? Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários: Senhor, me ajude a obedecer a Tua palavra. Me ajude a obedecer a Tua palavra. É pela obediência que você vai conquistar. É obedecendo os decretos do Senhor que você vai obter as grandes vitórias. Deuteronômio 28, 1 e 2 é um texto que eu leio muito aqui no canal, né? É um texto muito poderoso, muito forte, que fala sobre a necessidade que temos de obedecermos à vontade do Senhor. Quando obedecemos, a promessa chega em nossas vidas. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Meu Deus, que palavra! Aí ele vai falar de uma sequência de bênçãos, de vitórias, de conquistas que você vai receber. Ah, pastor, mas aí era para Israel. Ele fala sobre Israel. Queridos, o tempo passou. A cultura nossa hoje é diferente, mas o princípio é o mesmo. Amém? O tempo passou, a nossa cultura é diferente, mas o princípio é o mesmo. É o princípio da obediência. Esse princípio vale desde a primeira família até a última que vai viver aqui na terra. O princípio da obediência. Você vê na primeira família, o obediente é abençoado, o desobediente fracassa. E vai ser assim até a última família que vai viver aqui nessa terra. Então hoje é o mesmo princípio. A bênção é um presente de Deus para aqueles que se esforçam para andar em comunhão com Ele nesse mundo, vivendo a sua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor, nos próximos dias, vai visitar muitas famílias, muitas casas, muitos endereços. Não sei se é o seu, não sei quantos estão recebendo essa palavra aqui, mas eu sei que nos próximos dias o Senhor vai visitar muitas casas. A promessa dele já foi liberada, já foi enviada para muitos endereços. Eu não sei quem aqui vai receber, mas eu vou receber. Eu receberei essas promessas, porque até aqui, até esse dia, o Senhor nunca me desamparou. Eu posso estar enfrentando o pior deserto, a pior luta, o pior problema, adversidade, tempestade, aflição. Deus sempre tem estado presente na minha vida e tem me abençoado, porque Deus presente é a melhor bênção que você pode ter. Se você tem tudo, mas Deus não está presente, você não tem nada ainda. Agora, se você não tem nada e Deus está presente, você já tem tudo. Então, essa palavra é importante. Obedeça a direção de Deus, porque na obediência você vai encontrar o caminho certo para as vitórias que Deus tem para a sua vida. Uma outra coisa, a terceira que nós precisamos fazer para
conquistarmos, né, para recebermos as grandes vitórias, sua fé precisa gerar uma ação. O que eu vejo de pessoas aí, de gente aí fora, que diz que tem uma grande fé, mas não agem de acordo com essa fé. Falam com a boca, verbalizam, declaram, mas não praticam, não têm atitude que lhe levem até a promessa, que ativa os seus pés, né, espirituais, para caminhar em direção à promessa que dizem que é para eles. A fé precisa te levar para uma ação. A fé sem obras é morta, isso é em qualquer aspecto. O que eu falo tem que ser mostrado, né? Aquilo que eu estou falando tem que me levar a fazer alguma coisa, e aquilo que eu faço vai apontar para a fé que eu digo que tenho. Você está entendendo? Se eu falo que creio, se eu digo que acredito, se eu verbalizo o sonho que eu tenho, eu preciso agir. Então, sua fé precisa gerar uma ação. Versículo 14. Tendo partido. Tendo o quê? Tendo partido. O Jordão estava por cima, mas o povo partiu, saiu de suas casas, o povo começou a andar, dar o primeiro passo. Eles não esperaram o Jordão se abrir. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Eles saíram levando o símbolo da presença de Deus, que era a arca. Hoje, nós precisamos andar cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus. Não dá para conquistar sem a presença do Espírito Santo em nós e sem a palavra de Deus no comando da nossa vida. Muita gente diz: eu tenho fé, mas é só isso, irmão, é só falar e não fazer nada. Você quer vitória? Quem quer vitória aqui? Escreve aí, se você quiser, não é obrigado, né? Mas se você quiser, escreve: eu quero vencer na vida. Eu quero vencer na vida. Agora, que fé é essa? Que você diz ter, mas não te leva a agir. Você está há quanto tempo só falando e nunca deu um passo em direção ao que você acredita que Deus tem para você? Você já disse para todos, já disse para a família, para a igreja, para os amigos, já falou para todo mundo o que crê, mas não se move em direção ao que deseja. A fé sobrenatural nos obriga a avançar. E obrigar aqui não é forçar, é constranger. A fé sobrenatural nos constrange, nos obriga a dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, quantos passos forem necessários até obter a minha vitória. Quem caminha com Deus nunca desiste, está sempre disposto a agir, sempre terá uma força necessária para avançar, para caminhar com perseverança em direção ao seu futuro. O teu futuro, homem, o teu futuro, mulher, o teu futuro, jovem, não é de derrota, de fracasso. O teu futuro é de bênção, é de milagres, é de vitórias extraordinárias, mas comece a dar o primeiro passo. Você precisa agir, mesmo diante das fraquezas da vida. Eu estou fraco, estou passando uma luta, estou enfrentando uma tempestade, aí vai ficar parado? Não. O Salmo 37, verso 39 está escrito: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. Está numa angústia? Deus está contigo. O inimigo está batendo aí? Deus está contigo. O vento está vindo forte contra você e sua casa? Deus está contigo. Você está enfrentando uma aflição?
uma enfermidade, uma crise financeira, você está enfrentando um problema na família, um desafio no casamento, Deus está contigo, querido. Deus não abandona os seus filhos na hora de suas angústias, de suas aflições. Deus está presente sempre. A salvação vem dele. O milagre vem dele, o livramento vem dele. Ele é a fortaleza, o baluarte, a estrutura, o socorro, a luz. Ele é a força, ele é o livramento, ele é tudo de bom na vida daquele que tem fé, que vive para ele em tempos de angústia. Ele não está presente só em momentos bons, ele está presente nos momentos de aflições. Salmo 138, verso 3: no dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Haja nesse dia, tenha uma atitude em nome da sua fé, porque Deus está presente, Ele é a tua força, o Senhor é a tua força, o Senhor é aquele que está presente. Não desanime, meu irmão, não desista de conquistar. Ah, pastor, mas você não sabe do tamanho da minha luta. Pois é, você também não sabe do tamanho da minha luta, dos meus desafios. Mas eu digo, pode vir desafio, pode vir luta, eu estou te esperando, pode vir tempestade, eu estou te esperando. Eu não quero que venha, mas é para vir, então estou aqui, pode vir. O Senhor está comigo, eu estou firmado na rocha. Se eu quero obter uma grande vitória, então eu vou agir de acordo com a minha fé. Eu preciso fazer de acordo com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo. As minhas atitudes têm que apontar para as minhas falas. Tem gente que fala uma coisa, na hora da luta faz outra. Então, que você possa se esforçar para perseverar, para continuar fazendo. E perseverar, queridos, é ser otimista. Perseverança e otimismo estão conectados, né? São palavras que estão conectadas, né? Perseverar é acreditar que seus sonhos serão alcançados. Você acredita nisso? Você crê que vai alcançar os seus sonhos? Você crê que teus sonhos serão realidade? Então lute por eles. Batalhe em frente às dificuldades. Perseverar é marchar em direção ao mar revolto. Esse povo saiu de casa, das suas tendas, em direção ao Jordão, que estava por cima, que estava ali transbordando, mas eles saíram em direção ao Jordão. Quantos mares, quantas ondas estão diante de você? O mar está revolto, a onda violenta, e você está pensando em desistir. Para com isso, irmão. Enfrenta isso daí. Esse mar revolto representa as lutas que você enfrenta, as tribulações, as tempestades. Mas você é perseverante. E perseverar é andar em direção ao Jordão, mesmo que ele esteja transbordando. Perseverar é você dar o primeiro passo em direção ao seu milagre, mesmo que à frente tenha um inimigo dizendo que você não vai conseguir. Mas você persevera. Perseverar é avançar quando todos estão gritando que não vai dar certo. Ah, irmão, isso aqui é para a sua vida. Perseverar é você avançar quando todo mundo está gritando, o diabo está vociferando em teus ouvidos, dizendo não vai dar certo, tu não vai conseguir, tu não vai avançar. Olha, o teu amigo já foi fracassado nessa área. Olha, o teu primo, o teu tio, o teu parente, aquela pessoa lá que é até mais inteligente, mais forte do que você, e ele já desistiu. Desista também, que é melhor para você. Mas você é perseverante. Glória a Deus, você é perseverante. E perseverar é continuar quando todos à sua volta
estão dizendo que não vai dar certo. Mas Deus diz: vai dar certo. Avance em direção a esse Jordão. Você vai conseguir. Perseverar é continuar quando nada é favorável. Tudo está vindo contra você. Tudo está vindo contra o seu milagre. E você está ali, orando ao Senhor, marchando. Porque perseverar é continuar fazendo quando o prazer e a alegria já não existe mais. Você só chora. Não tem mais prazer, é angústia, aflição, é situação que te maltrata. E você está ali, Senhor, Tu és a minha força, Tu és tudo para mim. Eu vou continuar avançando. Perseverar é crer que no final vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque o final não chegou. E quando chegar a hora, tudo vai se encaixar perfeitamente. Que você possa agir segundo a sua fé. E assim você vai continuar andando em direção à tua promessa. Amém? Penúltimo lugar, a quarta coisa que precisamos fazer para vivermos essas vitórias: não tenha medo do desafio. Graças a Deus por isso. Homem de Deus, mulher de Deus, não tem medo de desafios. Pelo contrário, sabe que a luta, o desafio, é uma ponte que está lhe levando para uma grande vitória. Versículos 15 e o 16. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transportava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Pararam-se as águas. Irmão, já vi muro de muitas coisas, muro de pedra, de tijolos, de ferro, de madeira, de barro cru. Mas nunca vi muro de água. Eu nunca vi um muro de água. Aqui, Deus levantou um muro de um lado e de outro, um muro de água. Aleluia. Levantaram-se as águas, pararam. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade. Sabe, o texto diz que elas foram cortadas, o Jordão foi cortado. Então o povo passou de frente de Jericó, o povo passou no meio daquele Jordão. Eles passaram ali no meio daquele rio que foi cortado. Eles passaram, queridos, porque Deus fez um milagre. Deus fez algo maravilhoso aqui. Eles passaram a pé enxuto. Eu quero lhe dizer que esse rio vai se abrir, esse mar vai se abrir. Você vai conquistar. Não tenha medo de enfrentar o desafio. Deus é contigo, querido. Deus é contigo, querida. Você vai continuar avançando. Era impossível atravessar aquele rio. Qualquer tentativa seria frustrada. Eles não esperaram o Jordão se abrir para saírem das suas tendas. Eles caminharam em direção ao Jordão, mesmo sem nada acontecer. Sabe, isso aqui representa que nós precisamos agir mesmo que no mundo físico nada esteja acontecendo. Talvez nada de visível esteja acontecendo na sua vida. Você não está vendo nada acontecer, mas está se movendo, está trabalhando.
porque no momento certo Deus vai fazer o milagre. Eles se moveram, saíram das tendas, caminharam em direção ao Jordão, mesmo sem nada acontecer, mas no momento certo, na hora de Deus, o Senhor soprou sobre o Jordão. E o que era um obstáculo se tornou num caminho em direção às suas vitórias. O que era um obstáculo intransponível, invencível, se tornou em um caminho para o povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que é isso que Deus vai fazer em sua vida. Josué estava debaixo de uma palavra. Voltando aqui ao capítulo 1, o versículo 9, Deus conversando com Josué, ele diz: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Sabe, esse texto aqui não fala que Deus disse assim: estou contigo, Josué, aqui no capítulo 3, né? Eu estou contigo. Mas Josué tinha recebido uma palavra lá no capítulo 1. Deus dizendo: eu estou com você. E eu tenho certeza que nesse momento aqui do Jordão, quando ele começou a caminhar em direção ao Jordão, que aquelas águas estavam por cima, Josué lembrou-se desse texto, queridos. Porque foi uma palavra liberada sobre sua vida. Espera aí, eu estou diante de um obstáculo, mas Deus disse para eu não ter medo. Deus disse para eu ser corajoso, para que eu seja forte. Eu não posso ter medo. Deus disse para eu não me assustar, porque Ele estaria comigo onde quer que eu andasse. Então, nesse momento, Josué sabia que Deus estava com ele. Eu quero lhe dizer que assim como Israel, que saiu de suas tendas e chegaram até o Jordão, esse percurso, não sei quanto tempo durou, não sei quanto tempo, se foi horas ou dias, não sei, mas eles tiveram ali um tempo, das tendas até as margens do Jordão. Esse espaço de tempo não foi perdido. Enquanto eles caminhavam em direção ao Jordão, sua fé estava sendo trabalhada, eles estavam se fortalecendo, eles estavam se enchendo de fé, de coragem, força. Da mesma forma é com você. Esse tempo que você está batalhando, caminhando, não é de graça. Você não está perdendo seu tempo. Quem se movimenta no sobrenatural de Deus não perde tempo. Cada passo dado faz parte da construção do propósito de Deus na sua vida. Então, você não está perdendo seu tempo, você está construindo uma grande vitória. Eu quero aqui repetir esses pontos para falar o último. Você que chegou agora, eu estou falando sobre 5 coisas que precisamos fazer para obtermos a vitória, né? Faça essas 5 coisas e a sua vitória virá. Primeiro, consagre sua vida a Deus. Estamos aqui em Josué 3, tá bom? Consagre sua vida a Deus. Segundo, obedeça à direção de Deus. Terceiro, sua fé precisa gerar uma ação. Quarto, não tenha medo do desafio. E quinto, continue no campo de batalha até que vença a guerra. Continue no campo de batalha até que essa guerra, esse problema seja vencido no nome do Senhor. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Graças a Deus por essa palavra.
Não sei qual o Jordão que está diante de você, mas eu sei que Deus pode trabalhar em tudo isso aí e você vencer. A garantia da vitória daquele povo estava na obediência, tanto dos sacerdotes quanto do povo. O segredo estava nos que levavam a arca e na própria arca, né? Nos que levavam a arca e na própria arca, que era uma representação visível da presença de Deus. Então, sem sacerdote e sem arca, ninguém poderia entrar naquele rio. Seria perigoso, certamente causaria morte. Seriam tragados por aquele rio. Da mesma forma, sem uma voz de Deus na sua vida e sem a presença de Deus em você, não enfrente desafio, porque você pode ser tragado pelo inimigo. Ande na direção do Senhor. Traga para a sua vida a presença de Deus. Ouça a voz do Senhor. É isso que precisamos fazer para vivermos as vitórias que Deus tem para todos nós. Se você ouvir a voz de Deus e tiver humildade para obedecê-la, você vai atravessar a todos os Jordões que estão na sua frente. Todos eles. Nem seus pés serão molhados, serão sujos pela lama, porque o lugar se tornará enxuto, como diz aqui o texto. Deus vai te conduzir. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus está agindo em sua vida, querido. Deus está trabalhando no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Mas não abandone o campo de batalha, permaneça aí no campo de batalha até obter a sua vitória, o seu prêmio, a sua conquista. Não desiste de lutar, não retroceda, não desista de lutar com esforço, de enfrentar a guerra contra os inimigos que estão tentando destruir tudo de bom na sua vida, tudo de bom, seja na área da família, na área espiritual, no teu ministério. O diabo está de olho. Ele quer atrapalhar, ele quer destruir. Ele veio para isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Na verdade, a sequência é roubar, matar e destruir, né? A sequência mais correta, bíblica. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Receba essa palavra hoje e decida vivê-la com toda a intensidade de coração e prepare-se, porque as portas serão abertas para você nas áreas das suas necessidades e do propósito de Deus. Porque não basta você buscar solução para as suas necessidades. Você tem que lutar para entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Que você pense nisso e que hoje você possa tomar essa palavra e lutar para praticá-la, vivê-la todos os dias da sua vida. E se prepare o seu depósito, porque a vitória virá. Esse Jordão está com dia e hora reservada aí para se abrir. Deus vai abrir esse Jordão, esse rio. Deus vai fazer com que você enfrente esse obstáculo e você vai chegar do outro lado e você vai colocar o seu pé na terra da promessa e vai desfrutar das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você recebe essa palavra? Então, vamos orar. Quero, nesse momento, orar com você. Antes, porém, eu te faço alguns pedidos. Se você tem sido abençoado todos os dias através dos nossos vídeos e você deseja voluntariamente, pastor, eu quero expressar minha gratidão, então isso é fácil. Basta você se tornar um membro apoiador do nosso canal. O link está aqui no primeiro comentário fixado, ou clique no botão Seja Membro e você vai ser direcionado para a aba de membros e lá tem 5 opções de assinaturas.
tá? Você pode assinar e cancelar quando quiser, não é vitalício, tá? Você pode cancelar quando você desejar. Amém? Segunda coisa, não saia daqui sem deixar o like e sem comentar, tá? Terceiro, eu peço a você que compartilhe o link dessa mensagem ou do nosso canal com alguém, com pelo menos 5 pessoas da sua lista de contatos e também nos grupos de WhatsApp que você participa. Traz alguém para se inscrever em nosso canal. Amém? Dito isto, eu quero orar nesse momento, abençoando a sua vida. Pai maravilhoso, muito obrigado por tua palavra. Eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar e eu agradeço por esta bendita e gloriosa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Abençoe meu irmão, minha irmã, todos que estão aqui, todos que foram ministrados por essa palavra e onde quer que essa mensagem chegue, que ela possa transformar esse coração, transformar essa família e que eles possam viver todas as promessas que Deus tem para eles. Ó Deus, eu te peço uma bênção especial para todos os inscritos desse canal com as suas famílias. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, fazendo o milagre que eles precisam, que eles estão clamando, operando maravilhas em suas vidas, em suas famílias, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada membro desse canal. Esses irmãos que têm, de uma maneira voluntária, assinado o nosso canal. Muito obrigado pela vida deles. Multiplica as suas sementes, pelo menos a 1000 vezes, né? Pelo menos 1000 vezes que essa semente seja multiplicada em suas vidas e em suas famílias, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua conosco, abençoando a todos. Abençoa também cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Faça, meu Deus, um milagre nessa vida e transforma essa casa em nome de Jesus. Pai querido, pedimos ao Senhor que nos abençoe nessa semana. Consagramos esta semana ao Senhor e nos dedicamos ao Senhor. Consagramos nossa vida a Ti. Que tudo que o inimigo tem planejado de fazer contra a nossa vida durante esta semana seja cancelado, desfeito, seja quebradas as armadilhas, os laços, em nome de Jesus. E nós prometemos que a glória daremos ao Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Muito obrigado a você que chegou até o final dessa mensagem. Que Deus continue te abençoando e que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar sua família, sua rua, seu bairro, sua cidade, sua igreja. Que Deus use você nas mãos dele para ser uma bênção nessa geração. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, uma excelente semana para você, para sua família. E não se esqueça, você nasceu para vencer.